irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus esteja sempre com vocês aí, em todos os momentos das nossas vidas aí, para que nós possamos passar bem por tudo aquilo que tem pronto para nós aí, nesse ano de 2021, amém? Vamos orar para a gente começar o estudo de hoje? Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito conosco, tudo que o Senhor tem nos mostrado, tudo que o Senhor tem colocado, Senhor Deus, como expansão do reino para que nós pudéssemos viver. Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor que nos ajude, Senhor Deus, a passar por todas as tribulações que existem, Senhor Deus, nas nossas vidas. Senhor Deus, toda ansiedade, toda dor, todo medo, toda angústia, Senhor Deus, nos livra de tudo isso. Ajuda, Senhor Deus, com que o nosso coração esteja sossegado e completamente entregue ao Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, já sabemos que o Senhor está às portas, né, Deus, e pedimos que o Senhor cada vez mais venha nos ajudar a passar por esses momentos mais difíceis, até que o arrebatamento do Senhor nos alcance. Pai, em nome de Jesus, seja conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, hoje nós vamos falar acerca de muitas coisas aí que vão acontecer no final dos tempos, né? Na verdade, o título da nossa lição de hoje é Acerca das Últimas Coisas, né? Então, é o que está sendo colocado para nós aí na lição de hoje. O texto do dia está lá em Mateus capítulo 24, versículo 3, fala o seguinte, olha: E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a eles, a seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda no fim do mundo? Então, irmãos, para vocês terem uma ideia, nem os discípulos, depois que Jesus Cristo fez uma afirmação, e eu vou falar qual é a afirmação que ele fez, né? Nem Jesus Cristo, nem os discípulos conseguiam entender muito bem aquilo que Jesus Cristo estava falando, né? Vocês se lembram muito da minha pregação de domingo agora. Ela foi uma pregação que falou sobre não sermos pegos de surpresa, né? Então, a grande verdade é que realmente nós não podemos ser pegos de surpresa e por isso a gente precisa estar sempre com a palavra de Deus nas mãos, entendendo o que Deus está falando conosco, para que nós possamos aí viver uma vida preparando-nos para o arrebatamento. Amém? Na leitura da segunda-feira nós temos Mateus capítulo 24, do verso 2, fala da seguinte forma: Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Isso aí Jesus Cristo estava predizendo a destruição do templo de Jerusalém, né? Jesus Cristo já estava falando que aquele templo ali não poderia ficar de pé, né? Um templo que foi construído na época lá por Herodes, né? E Herodes, ele construiu esse templo com toda a sua magnitude, com todo o seu tamanho, com toda a sua exuberância, né? Então Jesus Cristo estava falando que aquilo ali não ficaria pedra sobre pedra, né? No início, para os apóstolos ouvirem aquilo, era muito difícil, porque Deus ele não permite com que nós conheçamos o futuro, né? O futuro somente pertence a Deus, né? Então, dessa forma, quando Jesus Cristo estava falando, ele estava falando de algo futuro, mas tem aí uma outra conotação com relação a essa destruição do templo. E aí eu quero daqui a pouquinho mostrar isso para vocês aí, amém? Na leitura da terça-feira nós temos Mateus capítulo 24, verso 3, né, que fala da seguinte forma: Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram:
Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Ou seja, os discípulos, quando Jesus Cristo fala, todos eles acreditam, só que eles não sabem o quando as coisas vão acontecer. É igual eu e você, quando nós recebemos uma profecia bíblica e lemos aqui, tem uma revelação da palavra de Deus para mim e para você, nós sabemos que aquilo é verdade, mas tem muita coisa aqui que nós não sabemos quando vai acontecer, né? Então é isso. Na leitura da quarta-feira, nós temos lá Mateus 24, capítulo 37, Mateus capítulo 24, verso 37, a palavra de Deus nos diz: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha só que coisa mais interessante, né? Como foi nos dias de Noé. Como é que estava a população na época de Noé, né? O povo estava completamente perdido, fazendo as coisas que não agradavam a Deus. Tanto que o coração de Deus se entristeceu, chama Noé para poder fazer aquela arca e coloca ali aqueles que ele achavam que eram os justos. Pouquíssimos, apenas 8. O restante, nada a ver. Estamos falando aqui de duas classes de pessoas, né? Mais tarde, daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre isso. Leitura da quinta-feira, Mateus capítulo 25, do verso 1 até 13. Mateus capítulo 25, verso 1 até 13, a palavra de Deus nos mostra aquela parábola das 10 virgens. Todos nós conhecemos muito bem aquilo ali. Aquele contexto se dá num casamento, né, onde o noivo está para chegar. E depois disso, tem aquelas 5 virgens que estavam com suas lamparinas carregadas e ainda tinham azeite reserva, e tem aquelas outras 5 virgens que não tinham as suas lamparinas carregadas. Nós vamos falar disso ao longo desse estudo de hoje. Leitura da sexta-feira, fala Mateus capítulo 25, do versículo 14 até 30. Eu não vou ler por causa do tempo aqui, né? Mas fala da parábola dos 10 talentos. Né? A parábola dos 10 talentos fala que, dos talentos. Quando Deus, o Senhor chama os seus servos, né? E ele coloca uma quantidade de talentos para cada um deles tomar conta. 3 servos, né? Aquele que recebeu mais e aquele que recebeu em média fizeram multiplicar. Já o que recebeu apenas 1 talento não conseguiu multiplicar, porque ele enterrou ele na terra, e na hora que o Senhor chegou novamente, esse Senhor pediu os talentos de volta. Os que tinham 10 talentos, o que tinha 10 talentos entregou o dobro, o que tinha 2 talentos entregou o dobro, e o que tinha 1 talento somente entregou aquele talento, né? Então, nessa parábola aí mostra como que a gente cuida das coisas que são de Deus, né? A gente tem dado fruto com as coisas que são de Deus? Não temos, não. Estamos no final dos tempos. Estamos no final dos tempos. As coisas que Deus entrega para que nós façamos, nós temos que fazer aquilo e multiplicar. Afinal de contas, na época da criação, Deus nos deu o dom de multiplicação. Então, nós temos que receber de Deus e multiplicar. Nós não podemos receber as coisas de Deus e deixar com que elas morram ou deixar elas do mesmo jeito que está. Nesse caso, seríamos aí uma figueira que não dá fruto e, consequentemente, seríamos cortados, né? No sábado, a leitura de Mateus capítulo 27, verso 31 até 46. Mateus capítulo 27, verso 31 até o 46. Essa nos mostra isso aí nos mostra a crucificação de Jesus Cristo, né? Esse aí eu vou ler. Fala assim, olha, no 31. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe as suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram
um homem de Cirene chamado Simão, que o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber um vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sorte, e sentando-se, vigiaram ali. Por cima da sua cabeça colocaram um escrito da acusação feita: este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhes insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar-se a si mesmo? E é o rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus. Que Deus salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou a sua voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Amém? Essa é a leitura do sábado que fala acerca da morte de Jesus. No texto bíblico nós vamos ler Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, do verso 1 até, tá bem picadinho aqui, tá? 1 até 4, verso 37, verso 45, verso 46 e depois vai. Então eu vou ler aqui essas passagens do texto bíblico aqui. E quando Jesus, Mateus capítulo 24, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado ali no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda no fim do mundo. E Jesus, respondendo-lhes, disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Aí pega um pedaço de Mateus 25 e fala o seguinte: olha, então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Aí passa para o versículo 14 e diz: porque isso também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1 talento, segundo a sua capacidade, e ausentou-se dali para longe. E quando o filho do... Aí, verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Gente, isso é muito, muito, muito pesado e tem que nos fazer pensar. Tem que nos fazer pensar, porque o nosso nome, para a honra e glória de Jesus Cristo, já está escrito no livro da vida. Agora, estamos vivendo como bodes ou como ovelhas? O que temos para ofertar para o nosso Deus? A palavra disse ali que o Senhor deu a cada um os talentos de acordo com a sua capacidade.
Qual é a sua capacidade? Você tem multiplicado os talentos que Deus te deu? Né? Então, essas coisas todas nós temos que entender. E nós vamos começar a entender agora na introdução, que já diz da seguinte forma: olha, Jesus advertiu aos seus discípulos a respeito do apego demasiado às estruturas humanas e a necessidade de se estar atento à conduta para com Deus e com o próximo, a fim de que não venhamos a perder a visão correta do reino de Deus, pois o fim de todas as coisas certamente virá. Ou seja, os discípulos estavam ali maravilhados com aquele templo grande, maravilhoso, grandioso, esplendoroso que estava ali, e Jesus Cristo falou assim: ó, isso aí não vale nada se vocês não tiverem conduta com Deus, né? E aí o que aí a gente tem que fazer, a gente não pode ficar vislumbrado com obra humana e esquecer da maior obra, que é a obra de Deus, que Deus faz no nosso coração. É isso aí que está falando ali, né? Então vamos continuar. O mestre, ao anunciar a destruição de um dos maiores símbolos religiosos dos judeus, né, o templo de Jerusalém, estava dando a oportunidade dos discípulos fazerem duas perguntas importantes para eles: quando serão essas coisas e qual sinal haveria da vinda do Senhor no fim do mundo, né? Esses dois aí, essas duas perguntas é que vão nortear aí o nosso estudo de hoje, né? Então, o tópico 1, o anúncio da destruição do templo. Isso é uma das coisas que mais perturbou o sumo sacerdote na época lá, porque ele tinha aquele templo como se fosse algo assim maravilhoso da construção humana, algo que, olha, ele estava na melhor construção do mundo naquela época, né, o sumo sacerdote. Então ele pensava o seguinte: não sou, mas eu estou bem demais da conta, eu sou poderoso, estou numa das melhores construções que existem aí, né? Então ele achava isso aí. Aí vem Jesus Cristo, né? Um galileu lá da cidade de Nazaré, que chegou e falou o seguinte: olha, isso aí que vocês estão vendo aí, não vai ficar pedra sobre pedra, e vai cair a tudo mesmo, e pronto, acabou. Então vamos entender o que é isso aí. Olha só, os primeiros versículos de Mateus capítulo 24 mostram que Jesus Cristo estava saindo do templo quando seus discípulos aproximaram-se e começaram a lhe mostrar a estrutura do templo que Herodes havia construído. Eles, apesar de já conhecerem bem o edifício, estavam admirados com o esplendor, a beleza e a grandiosidade daquela construção. Então Jesus anuncia que tudo aquilo que eles estavam vendo seria totalmente destruído e não ficaria pedra sobre pedra. Os discípulos provavelmente ficaram espantados com o que ouviram do mestre, e com certeza muitas dúvidas e questionamentos começam a surgir na mente deles, principalmente a respeito de quando isso se daria, né? Então eu quero dizer para você o seguinte: Jesus Cristo anuncia, né, a destruição do templo, né? E uma das coisas que nós temos, o ser humano tem, é a incerteza com relação a tudo aquilo que está por vir, né? Por mais que Deus fale, por mais que Deus nos mostre, lembra que eu falei que nós não devemos ficar surpresos com as coisas que estão acontecendo, porque na verdade Deus já mostrou, Deus já falou, mas a gente não conhece o minuto seguinte, nós não conhecemos o dia de amanhã, nós não conhecemos o que vai acontecer amanhã. Então assim, é natural do ser humano ficar preocupado com as coisas que ainda vão acontecer, né? E Jesus Cristo estava falando de um negócio que ia acontecer 70 anos depois, né? Então assim, nós temos que entender que é natural essa reação dos apóstolos quando começaram a perceber que Jesus estava falando, e aí eles perguntaram para ele: ô Jesus, mas então quando é que isso vai acontecer, né? Aí Jesus Cristo mostra isso mais tarde. Então Jesus estava se referindo, aí lendo agora, Jesus estava se referindo à destruição do templo que ocorreu 70 anos depois de Cristo, né? A cidade de Jerusalém foi sitiada pelos romanos, pelo exército dos romanos, sob o comando de Tito, né? Tal cerco e destruição ocorreram devido à rebelião dos zelotes. Quem eram os zelotes? Zelotes eram os fanáticos daquela época que se rebelaram contra os romanos e quiseram expulsá-los dali daquela região de Jerusalém, né? Mas aí o grande exército romano, por causa dessa rebelião desses
fanáticos, desses zelotes aí, chegou e impôs a sua força e acabou impondo a sua força e destruiu o templo desses fanáticos, o templo desses que achavam que ali que era o grande lugar de adorar a Deus, né? Então os romanos chegaram e destruíram tudo aquilo ali. Naquela época, o templo era controlado pelos principais sacerdotes e seus auxiliares e pelo Império Romano. Por isso, a preocupação constante dos principais sacerdotes com relação à conduta e o discurso de Jesus, pois a posição religiosa deles, o poder, os privilégios que eles tinham, estavam em jogo, né? Depois dos anos 70 depois de Cristo, a estrutura e poder que Jesus Cristo, que eles tinham usado para confrontar Jesus Cristo quando ele falou isso, ela foi completamente destruída, ou seja, aqueles sacerdotes, eles perderam essa estrutura, esse poder. A igreja, teoricamente, o judaísmo ali naquela época perdeu, né, todo o seu poder e imponência, exatamente porque o templo foi destruído e culminou exatamente naquilo que Jesus Cristo tinha falado, né? Então nós vamos falar agora do princípio das dores e o sinal dos fins dos tempos, né? Depois da conversa que Jesus teve com seus discípulos na saída do templo, eles vão para o Monte das Oliveiras. A palavra de Jesus a respeito da destruição do templo estava incomodando tanto os discípulos que eles se aproximaram de Jesus e perguntaram: diz para nós quando que será o sinal do fim dos tempos, né? Jesus explica aos discípulos que a destruição do templo e da cidade de Jerusalém seriam acontecimentos futuros. Não somente os discípulos, mas qualquer crente dos dias atuais fazem confusão com relação à segunda vinda de Cristo e tem dificuldade para entender o que está ali escrito em Mateus capítulo 24. E aí agora entro eu, né, com o nosso Deus. Entra Deus, né, me anulando, louvado seja Deus por isso, para que nós possamos entender o que está escrito lá em Mateus capítulo 24. Olha só, na sequência, Mateus discorre a respeito dos alertas do discurso de Jesus, a respeito dos fatos que aconteceriam nos anos que antecederiam a destruição de Jerusalém e do templo. Então, lá em Mateus capítulo 24, está falando da destruição de Jerusalém e do templo, né? Aí fala assim, Jesus aponta alguns sinais que antecederiam a sua vinda e o fim do mundo. Vejamos, olha, falsos cristos se levantariam. Está lá no versículo 5 de Mateus capítulo 24. Guerras e rumores de guerra se levantariam, tudo para destruir o templo, né, e Jerusalém. Fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Olha só para você ver. Exatamente essas coisas aconteceram antes do ano 70, antes do imperador Tito chegar com o exército romano para poder destruir o templo ali e acabar com aquele fanatismo todo dos zelotes, né? Mas aí isso significa que tudo isso aconteceu antes da destruição do templo, mas a Bíblia ela é atual. E nós sabemos que tudo aquilo que Deus escreveu, seja para um tempo, seja para outro, tudo é atemporal, porque o que aconteceu lá serve para nós hoje. Afinal de contas, quem é o templo de Jesus? Eu e você, o nosso coração, né? Por isso, nos tempos atuais, o nosso templo, ele pode ser destruído, né, por falsos cristos. O nosso templo pode ser destruído por guerras e rumores de guerras. O nosso templo pode ser destruído por fome, né? Aquele que tem fome da palavra e não come nada. Por pestes, sendo contaminado por outras coisas que vêm do mundo. Terremotos, coisas que vão tirar a gente do equilíbrio emocional, né? Então o nosso templo, o nosso coração também pode ser destruído da mesma forma que foi destruído aquele templo original lá na época de Tito, né? Então é exatamente isso. Por isso Jesus Cristo nos chama a necessidade da vigilância, né? E aí mostra-se da seguinte forma, leio eu. Jesus compara a sua vinda com os dias de Noé, né? Ele compara com a surpresa que as pessoas tiveram com o dilúvio enquanto viviam suas vidas de perversidades e imoralidades. Nós estamos falando daquela época de Noé, igualzinho os tempos de hoje, né? Mateus apresenta nesse capítulo dois grupos de pessoas: os que guardavam o fim imediato dos tempos e o estabelecimento do reino messiânico,
E o grupo dos distraídos, que não estavam nem aí, nem preocupados se Jesus ia voltar, se não ia voltar. Ou você fala com ele assim: ô, Jesus está voltando, só conserta a sua vida. Que nada, rapaz, não existe esse negócio de Jesus voltar, não, né? Então tem esse grupo de pessoas aí. O primeiro grupo, nos versículos anteriores, já havia recebido as orientações. Louvado seja Deus, porque eu tenho certeza que eu e você fazemos parte desse primeiro grupo. Nós já recebemos as orientações para que nós vigiemos, para que nós mantenhamos o nosso templo sem ser destruído, né? E aí, esse é o primeiro grupo. Então, o segundo grupo agora recebe a advertência de Jesus, pois estavam despercebidos e continuavam, e se continuassem assim, seriam pegos de surpresa na segunda vinda. Em seguida, Jesus continua a exortação utilizando a parábola dos dois servos, né? Aí o mestre fala a respeito do Senhor e de dois servos. Um dos servos é fiel e sensato, pois fez tudo o que o Senhor havia ordenado, né? Esse servo é recompensado e posto como encarregado dos bens do seu Senhor. O outro servo é mau, pois se aproveitou da ausência e aparente demora do seu Senhor para se divertir, explorar os demais servos e tudo mais. Mas o Senhor, quando retornou em um dia que o servo mau não estava esperando, né? E como recompensa, ele pegou esse mau servo e destinou ele a um lugar onde haveria pranto e ranger de dentes. Jesus estava mostrando que os seus servos deveriam estar sempre preparados para a sua vinda e agir como o servo fiel e prudente. Vejam que todos eram servos, tanto os maus quanto os bons. Duas classes aí de novo. Todos são servos. Tem servo mau, tem servo bom. Mas os servos que são bons são servos obedientes à palavra de Deus. Os servos que não são bons são servos rebeldes em relação à palavra de Deus. Então, nos dias de hoje, nós todos somos comparados a esses grupos de servos, né? Uns obedientes e outros rebeldes, né? Bom, a parábola das 10 virgens, né? Jesus dá continuidade ao seu sermão profético utilizando a parábola das 10 virgens. O ambiente da parábola é uma festa de casamento que acontece dentro dos costumes judeus, né? Do primeiro século ali. Portanto, o ponto alto das bodas era o momento em que o noivo e sua comitiva seguiam até a casa da noiva, né? E também tinha o seu cortejo. Após a chegada do noivo, que era de costume de atrasar devido ao recolhimento, por isso que o noivo atrasava, né? Hoje é a noiva que atrasa, mas o noivo atrasava antes, porque vinha recolhendo os presentes, né? Todos se dirigiam para a casa da noiva para a festa durante vários dias, né? O evento geralmente acontecia à noite, por isso a necessidade de se manter as lamparinas acesas. Na parábola, a noiva estava na sua casa aguardando a chegada do noivo e acompanhada de 10 virgens de dama de honra, né? 5 virgens eram prudentes, porque levavam o azeite reserva para suas lâmpadas caso o noivo demorasse a chegar. Mas 5 foram chamadas de insensatas, loucas, porque não preveniram-se com o azeite reserva aí para suas lamparinas, né? Com a demora do noivo, né, como de costume, porque ele vinha recolhendo os presentes, né, as 10 virgens adormeceram. Então, quando é anunciada a chegada do noivo, 5 perceberam a falta de óleo e pedem azeite emprestado às outras 5 que tinham azeite reserva, né? Nós conhecemos muito bem essa parábola aí. Mas elas sabiamente negam, pois corriam o risco de todas ficarem e perderem o ponto mais importante, que era a festa com o noivo. As 5 insensatas saem para comprar o azeite, mas quando voltam, né, a comitiva já tinha fechado a porta, né, e elas não podem entrar, né? Isso aqui mostra para mim e para você que é individual o nosso comportamento, né? Você está sendo prudente? Você está com azeite reserva na sua lamparina, para a sua lamparina, né? Ou você está sendo insensato? Mas, de novo aí, 2 grupos de pessoas, né? Então, nós já mostramos 2 grupos de pessoas
lá na época, né, de Mateus, quando nós temos aí o grupo daqueles que vivem como se nada tivesse acontecendo e outro grupo daqueles que aguardam a chegada de Jesus. O grupo, aqueles servos, né, todos são servos, mas tem o servo bom, né, que cuida daquilo que é do seu Senhor, e o servo mau que não está nem aí, na verdade explora aquilo que é do Senhor, e as 10 virgens, que é o grupo daquelas que têm a sua reserva para aguardar a tão sonhada hora do noivo chegar, e aquelas que não têm a sua reserva para aguardar. Então isso mostra que sempre terão 2 grupos de pessoas, e nós vamos continuar lendo aqui, nós vamos ver aí mais 2 grupos aparecendo aí, quer ver? Olha, a parábola dos talentos agora, o sermão profético continua e Jesus conta mais uma parábola. O mestre fala do Senhor que sai numa jornada, mas antes distribui talentos a 3 de seus servos. Os talentos foram doados de acordo com a capacidade individual. Como é que está a sua capacidade individual de administrar as coisas que Deus coloca nas tuas mãos? Né? Você tem capacidade para administrar, você está frutificando, você está fazendo com que isso se multiplique, né? Então vamos continuar aqui, ó. Um talento era de valor bem significativo. Os servos que ganharam 5 e 2 talentos trabalharam e conseguiram dobrar o valor que havia recebido. Mas o que já havia recebido 1 talento apenas não fez nada para aumentar e simplesmente foi e enterrou ele para poder guardá-lo em segurança. Quando o Senhor retornou e pediu conta aos seus servos, né, os 2 primeiros apresentaram valores duplicados, né, por isso foram elogiados, né, receberam recompensa e receberam também mais responsabilidade ainda. Ou seja, você recebe algo de Deus, Deus vê a sua capacidade de multiplicar e Deus coloca ainda mais responsabilidade sobre você, né? Enquanto o que havia recebido 1 talento devolve da mesma maneira que recebeu. Este é repreendido pelo seu senhor, chamado de mau, negligente servo. Não deu fruto esse aí, né? Além disso, o talento que havia dado para ele cuidar é retirado dele e foi entregue àquele que tinha dobrado a condição dos talentos lá. O ponto central dessa parábola aqui mostra para mim e para você que nós temos que ter capacidade de multiplicar as coisas que são de Deus, né? Não importa quantos talentos são dados, o que importa é que nós temos a capacidade de usar bem tudo isso e fazer com que isso se multiplica, né? Por isso, nós somos vaso do Senhor. Primeiro Deus nos enche para que nós possamos então transbordar, e ao transbordar aquilo que nós transbordamos, nós estamos multiplicando e levando para outras pessoas, né? Então vamos continuar. A vinda do Filho do Homem em glória. Olha, Mateus anuncia a chegada do Filho do Homem em glória, né? Uma figura apocalíptica que vem para julgar todas as nações. Quando Mateus fala a respeito do julgamento, ele está se referindo ao momento em que as obras e atitudes de todos são expostas, né? Segundo Mateus, o Senhor irá separar as pessoas em 2 grupos: as ovelhas, os que foram justificados mediante a fé em Cristo, e os bodes, os que não se arrependeram dos seus pecados e não creram em Cristo. O Senhor Jesus mostra que aqueles são verdadeiramente suas ovelhas e entrarão no reino dos céus. Somente as ovelhas usarão a misericórdia para com as pessoas. Os bodes simplesmente ignoraram as necessidades dos desvalidos. Amém? Então, irmãos, essa lição de hoje, ela mostra que sempre existe 2 grupos de pessoas no ato da vinda de Jesus. Ainda tem mais coisa, ainda tem a parábola do joio e do trigo, né? O que você é? Você é joio ou você é trigo, né? Você é bode ou você é ovelha, né? Você é servo mau ou servo bom? Você multiplica ou você guarda em terra, né? Então, você aguarda com tranquilidade a vinda de Jesus, ou você já vai partir para o mundo fazendo as coisas que o mundo faz, né? Então, como conclusão dessa palavra, a gente coloca aqui que nós temos que atentar para os acontecimentos atuais. Jesus já está vindo, irmãos. Em muito breve tempo, nós já vamos experimentar o arrebatamento. Ouçam isso que nós estamos falando,
né? Conserte seu altar, conserte sua vida se tiver alguma coisa que está fora, né? Compre azeite reserva, porque o noivo já está a caminho, né, irmãos? Né? Não fique sendo joio, procure ser trigo, né? Procure multiplicar aquilo que Deus está te dando como responsabilidade, porque se você multiplicar, Ele vai te dar mais ainda, e tudo aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá com muita bênção, irmão, né? Então, vamos ficar atentos a isso, vamos ficar firmes com Jesus, vamos negar o mundo, é verdade, vamos negar o mundo, porque o mundo só tem dilúvio para ele, nós temos arca para nós, né? Então, sejamos como aqueles que estão orientados na palavra, prevenidos para o tempo da vinda de Jesus, né? Não sejamos como aqueles desavisados que estão aí agindo como se nada tivesse acontecendo, como se nem existisse Deus e nem a volta de Jesus, né? Ou seja, que nós sejamos sempre ovelhas e não bodes. Amém? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus seja com cada um de vocês, que você tenha o seu lar extremamente abençoado, né? Que você tenha multiplicação de bênçãos na sua vida, que você possa entender que você sempre tem que agir como servo bom e não como servo mau, que você sempre mude as suas atitudes na hora que você estiver para agir como um servo mau, mude as suas atitudes, para que isso venha fazer com que você seja sempre um servo bom. Amém? Fiquem com Deus, vamos orar para a gente encerrar, né? Deus, em nome de Jesus, eu quero te entregar essa palavra que foi maravilhosa, pedindo a tua misericórdia, Senhor Deus, para que nós possamos sempre ser orientados a sermos como ovelhas, Senhor Deus, e não como bodes. Que o Senhor permita com que nós sejamos trigos, Senhor Deus, o tempo inteiro, para que nós possamos, Senhor Deus, também sermos vasos cheios e transbordantes da tua palavra, levando, Senhor Deus, a multiplicação a outras pessoas. Que o Senhor possa nos fazer, Senhor Deus, agir segundo a tua palavra, sempre também esperando a vinda do teu Filho Jesus, para que nós possamos subir com ele no arrebatamento e sermos, ó Deus, aquelas pessoas que confirmaremos os nossos nomes de cidadãos dos céus. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um, Senhor Deus, que está ouvindo essa palavra, Senhor Deus, que o Senhor possa levar entendimento, o Senhor possa levar cura, o Senhor possa levar libertação, o Senhor possa levar uma série de coisas que são do reino, Senhor Deus, que os valores do reino sejam valores que vão prevalecer nessa casa e nessa família e em todos os indivíduos que estão ouvindo essa palavra. Senhor Deus, que os valores do mundo sejam completamente apagados e que todos nós saibamos, ó Deus, que somente o Senhor é Deus. Pai, muito obrigado. Cuida de cada um de nós, cuida de cada casa, cuida de cada família, e é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês estejam sempre prontos para sermos considerados como ovelhas. Amém? Deus abençoe vocês. Nós amamos vocês e estamos aguardando aí toda essa questão aí de vacinação e tudo mais, para a gente começar a planejar a reabertura da nossa igreja. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.